dia, bem-vindo ao nosso podcast Hora Forense. Hoje vamos falar sobre um dos assuntos que, mesmo que indiretamente, é muito falado na sociedade. O que seria a colonialidade? Aposto que com esse nome, muitas pessoas não vão saber o que é, mas é a forma dominante de controle de vários pontos na sociedade trazido lá da época da colonização. A nossa equipe é composta por Ana Magalhães, Ana Daniele, Edilane Malheiro, Gilmara Rodrigues, Thalita Rodrigues e eu, Tawane Brito. Temos como nossa convidada a professora Priscila Cardoso. Ela é professora da Universidade Estadual de Roraima, para falar desse tema que é muito significativo: a decolonialidade, racialização e proteção internacional dos direitos humanos. Olá, meu nome é Priscila Cardoso Rodrigues e eu sou professora do Instituto de Ciências Jurídicas e do Instituto Insiquirã de Formação Superior Indígena, ambos da Universidade Federal de Roraima. Também sou coordenadora do Observatório de Direitos Humanos e do projeto Julgamentos Feministas. Minha área de atuação são os direitos dos povos indígenas e as teorias feministas do direito. Bom, como sabemos, a colonização na América ocorreu com a chegada dos portugueses e espanhóis, de uma forma conturbada, envolvendo não apenas os nativos, mas posteriormente o tráfico de escravos para desenvolver o território. Apesar de não existir mais a colonização e nem a escravidão, ainda se tem efeitos desse período que podem ser notados no cotidiano, principalmente a população mais pobre do Brasil, descendentes do povo escravizado. Colonialidade, então, é esse pensamento antigo que vem lá da época da colonização, onde o povo branco europeu era considerado superior ao restante dos povos. Vamos iniciar com a primeira pergunta. Professora, sobre a perspectiva dos direitos humanos, de que forma as legislações internacionais contribuem no combate às violações dos direitos raciais implantados no período colonial? As legislações internacionais sobre direitos humanos também são resultado da mobilização transnacional de povos negros e indígenas pelo reconhecimento de seus direitos. E por isso, elas têm exercido um papel fundamental nas suas lutas contra o racismo e contra as desigualdades sociais, econômicas e políticas fundadas na raça. Entretanto, o que a gente observa no dia a dia é que todo esse arcabouço jurídico de direitos humanos, por si só, não tem sido suficiente para conseguir romper com o racismo estrutural que continua organizando a nossa sociedade e com a colonialidade do poder, do ser e do saber que continuam condicionando as nossas formas de ser, de viver, de pensar, de agir, de sentir e de conhecer. Apesar de toda essa legislação e dos mecanismos preventivos e punitivos existentes para combater o racismo e a discriminação racial em todas as esferas da vida, a nossa sociedade continua mantendo os mesmos discursos da democracia racial, continua se negando a reconhecer os seus próprios preconceitos raciais, de classe e de gênero, continua silenciando as vozes de povos negros e indígenas e excluindo esses povos dos lugares de poder da nossa sociedade, excluindo da política, do direito, da produção do conhecimento, da ciência. Por isso, enquanto a gente não conseguir decolonizar o direito, e principalmente enquanto a gente não conseguir decolonizar os conhecimentos jurídicos que são produzidos no âmbito da academia, enquanto a gente não conseguir decolonizar a formação jurídica daqueles que vão atuar no sistema de justiça, a criação de leis antirracistas vai continuar se demonstrando inefetiva. Porque não vai adiantar nada a produção de toda uma legislação com perspectiva racial se aqueles e aquelas que têm a função de realizar esses direitos, seja no âmbito do Poder Executivo ou do Poder Judiciário, no momento da interpretação e da realização dessa legislação nos casos concretos e reais, a gente vai continuar vendo sendo reproduzida a colonialidade do poder, do ser e do saber nas tomadas de decisões políticas e nas tomadas de decisões judiciais. Muito obrigada, professora. Vimos aí como é importante, a efetividade dessas legislações. Bom, a próxima pergunta é: qual seria a forma mais eficaz de aplicar a descoloração quando os aspectos racistas não são vistos, acreditando que não existem mais efeitos da colonização?
O Brasil foi forjado a partir do desenvolvimento de assimetrias de poder fundadas na raça, que se desenvolveram lá no período colonial, mas que mesmo depois da descolonização, mesmo depois da independência, permaneceram organizando a nossa sociedade através de uma estrutura de poder que exclui e continua excluindo os povos racializados de qualquer acesso a espaços de poder ou de qualquer acesso a direitos. E para conseguir manter e legitimar essa estrutura de poder, foi desenvolvida uma teoria que a gente conhece como a ideologia da democracia racial, que teve como objetivo justamente criar a ideia de uma identidade nacional homogênea, utilizando o argumento de que a nação brasileira se desenvolveu a partir da convivência harmônica entre brancos, negros e indígenas, e que justamente por isso todos são iguais e todos possuem iguais oportunidades e direitos. É, portanto, uma identidade que exclui qualquer possibilidade de uma diversidade ou de uma pluralidade cultural e de raças. Para conseguir se afirmar, essa ideologia utilizou a historiografia, utilizou a literatura, a própria educação escolar, a educação formal, como estratégias para provocar a invisibilização justamente dessa diversidade, dessa pluralidade de raças e de culturas. E fez isso justamente através do apagamento dos povos negros e indígenas e da sua história do nosso processo de formação da sociedade brasileira. E essas estratégias acabaram sendo tão efetivas em sua tarefa de naturalização do racismo estrutural brasileiro, que até hoje ela continua povoando o imaginário social do nosso povo. A gente não precisou sequer adotar medidas legais de segregação racial, como aconteceu em outros países, como, por exemplo, com o apartheid na África do Sul ou com as leis de Jim Crow nos Estados Unidos, para que a gente conseguisse manter a inferioridade e a exclusão dos povos negros e indígenas do nosso projeto nacional de sociedade de Estado, que permaneceram assim durante toda a história brasileira, oficialmente excluídos não somente da história, mas de qualquer acesso a oportunidades. Por isso, eu acredito que a única maneira de romper com essa perspectiva seria a decolonização da nossa educação formal, dos nossos conhecimentos que são produzidos nos âmbitos acadêmicos, nos âmbitos científicos, da nossa historiografia e principalmente do nosso direito, para que todos esses aspectos passassem a contemplar a história, a luta, a resistência, os conhecimentos e as experiências de vida dos povos negros e indígenas, para que a sociedade consiga compreender que igualdade mesmo a gente não alcança apagando as diferenças e uniformizando o conhecimento, a cultura e a sociedade. Mas, ao contrário, igualdade significa reconhecer e aceitar as diferenças como parte integrante da nossa realidade e como o fator principal de identidade da nossa sociedade. Bom, como vimos, precisamos aí, romper essa barreira para aprofundarmos mais e para compreender mais sobre essas diferenças que realmente existem. Bom, passando para a terceira e última pergunta, professora, na sua concepção, de que maneira a proteção internacional dos direitos humanos, juntamente com as organizações internacionais, podem minimizar as consequências geradas pela diferenciação de raças no período colonial? Apesar do importante papel que é exercido pelos órgãos internacionais de direitos humanos, é evidente que eles ainda carregam resquícios de colonialidade, porque eles continuam mantendo aquela mesma visão universalista, imperialista e etnocêntrica de direitos humanos que historicamente serviram justamente para excluir os povos negros e indígenas da centralidade da discussão sobre os direitos humanos. Por isso eu acredito que as organizações internacionais de direitos humanos somente conseguirão se afastar dessa postura etnocêntrica e colonial quando elas passarem a efetivamente incluir a participação dos povos negros e indígenas
em todas as etapas do processo de elaboração dos direitos humanos, de tomada de decisões fundadas nesses direitos, mas que seja uma participação efetiva, que traga também para dentro dessas discussões sobre os direitos humanos os conhecimentos, as demandas, os interesses, as necessidades, as experiências desses povos, pois só assim a gente vai conseguir realmente decolonizar os direitos humanos e as organizações internacionais de proteção desses direitos. Então, como vimos, para decolonizar, né, esses direitos humanos, a Organização Internacional de Proteção a esses direitos, precisamos dessa participação mais efetiva. Finalizamos esse podcast e agradecemos à professora Priscila pela oportunidade, né, para aprender um pouco mais sobre esse tema tão relevante. E agradecemos também ao nosso professor Marcelo por nos delegar um trabalho tão relevante para a nossa trajetória acadêmica. Ficamos por aqui e até mais!